barriga na menopausa aumenta o risco para essas duas doenças? Infarto agudo do miocárdio e derrame, o famoso infarto, o famoso AVC, sim ou não? Vocês sabem se aumenta ou não? Comenta aí no chat, rainha. Quem sabe se sim ou se não, se ter a barriga da menopausa, que eu chamo de alien, para vocês, para quem esteve aqui recente comigo, sabe que eu trago essa denominação, vou ajustar aqui o celular para o Insta. Quem sabe, meu cabelo aqui, eu estou com o cabelo todo bagunçado, se ter barriga da menopausa aumenta o risco? Vamos lá? Comenta aí, mas eu já vou responder. Eu quero que você coloque se você sabe que ter barriga aumenta o risco para essas doenças chamadas crônicas, olha só, rainhas, crônicas e silenciosas. Quais que eu trouxe para vocês hoje? O infarto agudo do miocárdio e o AVC. E olha que interessante, eu já vou linkar com o próximo e depois nós vamos trabalhando em cima, eu vou trabalhando em cima das respostas de vocês. Então, deixa eu ver o próximo tema. Ter barriga da menopausa aumenta? Sim, eu estava nesse aqui. Aumenta o risco? Aumenta. Eu quero contar uma estatística para vocês que é pouco falada. Antes da menopausa, todas nós, temos um risco menor para doenças cardiovasculares, que são essas duas, do que os homens. Vocês sabiam disso? Provavelmente não. Agora, ouça a outra estatística. Depois da menopausa, todas nós, temos um maior risco para as doenças cardiovasculares. Olha a menopausa, rainha, como um divisor entre antes dela, o nosso risco é menor que o do homem. Depois dela, o nosso risco fica maior. Que loucura isso! Quem sabia disso, comenta aí para eu ler, para saber até onde você sabia, até onde você estava bem orientada. Qual o impacto para os nossos vasos e para o nosso coração do declínio hormonal? Qual o impacto? Afeta? Claro que afeta. O fato de nós termos uma diminuição do hormônio estrogênio, que ele é protetor, ele é vasodilatador, ele estimula a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que faz com que os nossos vasos relaxem, ele tem uma ação anti-inflamatória, protetora nos vasos, e quando vem a menopausa, nós perdemos esse efeito protetor. Eu já disse para vocês, e eu vou repetir para que fique claro. A menopausa vem, nós viemos com os hormônios, estou gostando de fazer isso aqui para ficar bem claro. Viemos com os hormônios, chegou aqui, ó, pós-40, por isso que eu falo, essa live é para quem, mentora? Pós-40, pós-50. Por que vale para mais de 60, mais de 70? Porque a vida continua. E o impacto se mantém. Eu também trago um outro conceito para vocês, dizendo que a menopausa só passa se nós tratarmos. Tá claro isso para vocês? A menopausa sozinha, esperando ela passar, não acontece. Porque o que causa a menopausa é a falência dos nossos ovários. Os nossos ovários não ressuscitam. Então, eu gosto de trazer isso aqui para vocês. Viemos a nossa vida toda, até os 40, hormonalmente, isso é uma média que eu coloco, os ovários começam a fazer isso aqui, se abre como se fosse uma janela na nossa vida e nós ficamos aqui, no redemoinho do ciclo da ruína. Só que, rainha, olha que detalhe, enquanto você está no redemoinho, sofrendo, é até bom. Por quê? Porque você busca tratar. Se você tem um calorão, você não quer sofrer. Se você tem uma secura vaginal, você não quer ter uma vagina esturricada. Então, até aí. E quando você quase não tem sintomas? Os efeitos vão acontecendo? Sim, para as doenças silenciosas? Sim, e tende a piorar na dependência do seu estilo de vida. Olha, por quê? Porque veio a menopausa, eu vou repetir isso para todas vocês, para que fique bem claro. Antes da menopausa, nós temos níveis hormonais. A menopausa marca que os nossos ovários se aposentaram e, consequentemente, antes da menopausa, nós temos menor risco comparando com os homens
E depois da menopausa, o nosso risco é maior. Loucura. E essas doenças, você tem manifestação clínica de que seus vasos e que seu coração não está indo bem? Não, tá? Não tem. Se você não for hipertensa, que a menopausa também aumenta nosso risco para hipertensão arterial, você nem vai no cardio. A minha pressão é normal. Quantas aqui fazem check-up? Agora vocês vão responder para mim. Quem aqui de vocês faz check-up cardiovascular? Pelo menos a cada 2 anos. Quem já fez e quem faz? Eu faço. Uma vez por ano. Porque eu sei disso. Então, eu cuido do único coração que eu tenho e dos únicos vasos que eu tenho também. Por quê? Uma vez lesado o coração e os vasos, na dependência da lesão, é mais complicado. É mais complicado. Não que você não possa levar uma vida boa, mas quantos aqui, ou quantas podem estar tendo complicações no coração e nem se dar conta? Eu já tive uma paciente que me marcou muito. Por quê? Eu fiz o exame de rotina e ela tinha 54 anos. Olha só, 54. Ela tinha o que eu estou falando para vocês, que é a barriga da menopausa, e no meu exame de check-up que eu pedi para ela, ela tinha grande parte das artérias coronárias obstruídas. Rainhas, ela tinha 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. E por quê? Nessa idade, ela já tinha tantas complicações. O que a levou a ter mais complicações? O que a levaria se eu, como a médica dela, não tivesse feito um check-up nela? Eu penso que medicina preventiva e integrativa é tudo. A mentora, se você for me falar, doutora Vanderleia Coelho, eu sou cardiologista? Não, mas eu faço medicina integrativa. O que é isso? Eu vejo a minha paciente como um todo. E ao vê-la como um todo, se eu detecto algo como para essa paciente, eu detectei uma alteração no teste ergométrico, eu encaminho para o cardio. Aí não sou eu que vou tratar desse problema das coronárias, mas eu detectei como médica, ginecologista e integrativa. Olha que interessante. Então, você tem que ver o seguinte, se você não tem esse profissional integrativo na sua vida, você precisa ter um cardiologista. Aí vai precisar, rainha. Eu quero ver quem aqui colocou que já fez um check de rotina cardiovascular. E o que deu? Deu tudo bem? Você fez um teste ergométrico? Coloca aqui. Você fez um ecodoppler de carótida? Rainhas, essa dupla é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Saindo daí, já são exames mais complexos, que aí o cardio pede, sei lá, um teste do score de cálcio, uma cintilografia do miocárdio, aí já vai para o especialista. Mas mínimo do mínimo, eu estou falando para vocês o que eu peço na minha rotina. Como médica que faz um mapeamento das minhas pacientes que estão nessa fase. E por que eu compartilho o mínimo do mínimo? Para ver se você já fez, para abrir a sua mente, para você entender o que eu estou falando. Que ter barriga na menopausa aumenta o seu risco para infartar e para AVCzar. Eu não estou falando que você vai ter, eu estou falando em aumento de risco. E quanto esse número? Quer saber? Quanto aumenta o nosso risco? 30%. É bastante, rainha. Tá? Quem está nos 30%? Quem está nos 70%? Uma coisa é certa. Se você é uma rainha que está aí, quanto maior a sua barriga, que eu chamo que é o Ali, a barriga que se criou na menopausa, quanto maior essa concentração de gordura visceral, mais você tende a estar nesses 30%. Então, fica atenta, rainha, tem que estar claro que ter barriga na menopausa aumenta seu risco. Vamos que vamos? Tudo bem aí? Compartilhamento quente? Se quente, não esquece de colocar o Rumentora. Eu quero que todas as minhas amigas saibam, coloca assim, que ter barriga, aí você começa a lembrar.
Quantas amigas você tem no seu hall que tem barriga? Elas estão com maior risco. Se você, rainha, está com barriga,